Fala pessoal, estamos aqui em mais um podcast Desdobra e agora com fera quando o assunto é cerâmica. Volber, né? Volber. Volber, acertei, hein? Acertou. Eu achei que queria primeiramente se apresentasse um pouco, falasse o que é o seu trabalho, como você falou aqui há pouco, por que você veio pra cá e Ok. tudo mais. Meu nome é Volber, eu tenho 27 anos dentro de cerâmica. Comecei no chão da fábrica e fui crescendo. Acho que hoje eu agradeço muito por ter tido essa oportunidade, né? Porque às vezes tem pessoas que começam já muito em cima e não sabem o que acontece embaixo, né? Não sabe como é que começa a produção, como é que se faz o negócio lá no comecinho. E então eu agradeço a oportunidade de ter começado como operador e depois ter subido para líder, encarregado, supervisor. Então eu consegui passar todas essas fases para hoje eu poder falar com propriedade para um operador, não dá para fazer ou não dá para fazer, né? Poder chegar num supervisor de produção e falar, não, você consegue fazer ou não tem como fazer, porque eu passei por ali. Então, esses 27 anos nos dá uma certa coragem para algumas coisas, né? Para algumas decisões e nada melhor do que a experiência, né? Eu acredito muito que o estudo ele é embasamento, né? A parte teórica ele serve muito como embasamento para você ter argumentos, para você trabalhar com fatos e não com achismos, mas a experiência é o que, no final das contas, é o que vai fazer o trabalho andar mesmo, né? Respeito muito o estudo, a dedicação das pessoas. Também sou um, um inquieto nessa área de conhecimento. Eu nunca fico no eu acho. Não, vamos fazer para ver se dá certo. Não. Ou dá certo ou não dá, né? Então, para isso você tem que ter o estudo. Mas, cara, a experiência não é substituída por nada. Nada. Não tem como. Então, assim, nesses 27 anos a gente consegue ter uma noção geral do processo cerâmico, que é complicado. Você trabalha com matéria-prima da natureza, que você não controla. Você apenas monitora. Às vezes as pessoas, não, controlo tudo. Não, natureza você não controla. Você monitora e tenta, no máximo, amenizar os impactos. Então é isso, acho que vamos falar um pouquinho de cerâmica. Eu acho que o assunto vai ser esse, É. né? O cara é especialista nisso. Tá à frente aí, pra quem não sabe, da Carmelo Fioc, que é responsável pela marca Arielle, Sim, por exemplo, que é aqui nossa parceira também. E a gente teve lá na fábrica, né? Eu fui Foi. com o Lucas, a gente conheceu o processo produtivo, é uma coisa muito redonda, muito precisa. E a gente viu o processo longo. E não é um processo longo, uma maneira de falar, é longo, literalmente longo, porque tem que ter os metros de forno ali, né? Tem que ser uma coisa muito bem pensada. E a gente trabalha com patologia das construções, a gente já conversou sobre isso. A gente vê muitas vezes problemas relacionados a sistema de revestimento. E na minoria das vezes a gente pode afirmar o problema é do revestimento, muitas vezes é o problema do processo ali de execução, no caso. sim. Você como uma pessoa que está à frente da fábrica, conhece todo o processo produtivo ali, o que é que você pode falar para alguns profissionais que acabam achando que o problema sempre vai procurar um culpado, geralmente é dele, ou é da especificação, ou é da execução, ou é da mão de obra, tem muitas coisas ali. Eu acredito muito que quem tem a informação tem o poder. E aí a gente, às vezes, por falta de informação, erra. Por falta de informação, fala coisas que não conhece, né? A cerâmica, ela revela muito problemas. Claro, tem problemas também, mas ela revela muito mais coisas do processo como um todo, né? A gente costuma falar que a obra é um contexto, não é apenas uma matéria-prima específica. Eu estava aqui falando com vocês no início do Lealdo, né? Isso. Né? Ele comentou, pô, tem argamassa, tem... ele até comentou alguns estilos, alguns tipos de argamassas específicas. E aí, às vezes, as pessoas não conhecem, acham que é caro, acham que é barato, acham que... Então, assim, uma coisa muito simples que a gente vê corriqueiramente, assim, quando eu visito obras, visito clientes, faço questão de sempre fazer isso, né? Quando você fica muito preso dentro da fábrica, às vezes você esquece que tem pessoas consumindo o produto. E você foca naquele processo e esquece de ver o final dele.
E o final dele, às vezes, te dá muitas respostas que você pode voltar a aplicar dentro da fábrica para já evitar problemas futuros. E assim, ó, uma coisa muito simples, muito básica que a gente vê acontecendo em N obras, e pasmem, em obras grandes, com acompanhamentos de engenheiros, de mestres de obras, de pessoas capazes, né? Você chega, a pessoa está fazendo com camada simples o assentamento. Né? Ou passa só no chão, ou passa só na peça. Ah, não, tem que economizar. Não, ninguém faz isso. Eu sou pedreiro há 20 anos, né? E sempre deu certo. Então, você começa a ver certas coisas que você fala, não é possível que ainda aconteça isso. Né? E embaixo de visão de pessoas capazes, que entendem do negócio. Né? E, ao mesmo tempo, pegando de novo a entrevista aqui do Lealdo, que ele falou, a empresa está de portas abertas. A Ariel está de portas abertas. Né? Nós tivemos, há uns 3 meses atrás, a visita da UFES, e eu fiquei assim, pasmo, porque foram uns 26 ou 27 alunos, e nenhum deles conheciam cerâmica, estando dentro de Sergipe. Poxa vida, como não conhece cerâmica assim? Né? Se nós estamos de portas abertas ali, então assim, ó, e foi interessante porque terminou a visita, você via no semblante, no olhar, surpresa. De falar, pô, não sabia que era assim. Eu não tinha ideia de que... E são estudantes de engenharia do 5º período. Já está na metade do caminho. Né? Então, assim, é muito importante você conhecer. Você ter a informação, conhecer. E tomo como culpa da própria cerâmica isso também. Né? Que, às vezes, a cerâmica evoluiu demais, muito, e a mão de obra ficou. Né? Um outro erro que acontece bastante é seguir a seta lá de assentamento. Demais isso. Né? Eu estava olhando hoje, entrou uma reclamação hoje no sistema de um cliente, a pessoa reclamando que está com diferença de tonalidade. Não está com diferença de tonalidade. O pedreiro simplesmente inverteu a seta de assentamento. Ficou uma fileira de cada cor. Né? Então, assim, são detalhes tão pequenos e você ainda vê as pessoas tropeçando nisso. Então, é a capacitação, é a informação. Hoje, a rede social traz uma gama gigantesca de informações e a gente vê as pessoas, às vezes, com preguiça de buscar informações realmente proveitosas, né? Que trazem conteúdo, que possam interferir no seu dia a dia de você fazer algo diferente, porque você conheceu alguma coisa diferente para fazer. Então, são situações bem complicadas, assim, visitas em obras particulares, então, com pedreiro, amigo da família, e aí a coisa complica muito mais, né? Aí complica mais ainda. O Volber tinha comentado aqui que os alunos tinham ficado boquiabertos aqui. A gente ficou, porque antes da gente entrar na fábrica em si, eu já estava imaginando o quê? Vai ter 300 pessoas lá trabalhando, vai estar uma sujeira assim, um pó lá pra cima, um monte de barulho. E quando a gente entra lá, devia ter umas 10 pessoas lá operando, trabalhando aqui, e simplesmente um processo automatizado, as máquinas lá, o maquinário pegando as partes da cerâmica, levando, passando em esteira, um negócio absurdo. E aqui no estado, quando a gente vê essa estrutura, só tem essa fábrica da Ariel aqui no Brasil porque é imensa. Essa daqui de Sergipe deve dar produção para muitos estados, né? Ela fornece para quem? Tem outras fábricas? Nordeste todo, e em torno aí de 5% da produção é exportação. Principalmente América do Sul, América Central também, alguma coisa. Tudo isso saindo daqui de Sergipe? De Sergipe, sim. E às vezes eu já me deparei com situações também de engenheiros de obras, né? Não quero piso aqui do Nordeste, eu quero comprar de São Paulo. Por quê? E de outro país comprando aqui. Né? E é até engraçado porque eu sou natural do interior de São Paulo,
Cara, todas as máquinas que estão aqui na Ariely estão em todas as cerâmicas. Né? A diferença hoje a gente precisa falar de via seca e via úmida, né? Às vezes as pessoas confundem barro, massa vermelha com porcelanato. Não, é via seca e via úmida. Qual a diferença? A moagem de argila, que é feita com água, e no nosso caso de via seca, ela é moída seco. Essa é a diferença. Agora, claro, depois vão ter a especificação técnica de cada produto, de cada segmento de produto, que vai determinar, né, a que nicho de produto o teu mix pertence. Mas nós precisamos falar isso. Então, assim, ó, a cerâmica da prensa para frente é 100% igual todas elas. Todas elas. Então, aqui dentro de Sergipe, nós temos uma cerâmica totalmente automatizada, com todos os processos de ISO, com certificação de ISO. Estamos já em busca da ISO 14000. Então, não tem por que o Nordeste procurar algo em São Paulo. Não estou criticando o produto de São Paulo, não é puxando a sardinha para o Nordeste, não é isso. É que regional nós temos capacidade de produzir, de entregar um produto tão bom igual São Paulo, sem diferença nenhuma. A única diferença vai ser quem produz, que vai ser sergipano produzindo. É a única diferença. Mas os processos são exatamente iguais. Até porque a Carmelo Fior tem 4 empresas. 2 no interior de São Paulo, uma aqui no Nordeste, em Sergipe, e uma em Criciúma, Santa Catarina. Tá? A mais moderna é a nossa. Então, a com maior capacidade produtiva é a nossa. Então, para vocês terem uma noção, as 2 fábricas de São Paulo produzem 1.800.000, 1.900.000 cada uma. Em Sergipe, em Criciúma, 1.400.000 metros quadrados mês. Aqui nós produzimos o mês passado 2.970.000. Diferente. Diga aí. Então, né, por que buscar em São Paulo o que você tem dentro de casa? E assim, você estava comentando sobre as características da cerâmica, né? E como o Gabriel falou no início, muita gente coloca culpa quando dá problemas na cerâmica. Mas é imensa a quantidade de características. Sim. A gente fala sobre capacidade de manchamento, de absorção, ver as variações de tonalidade, Sim. a seta, a dupla camada, que tem muita gente que acha que hoje em dia já se habitua um pouco à questão do piso, mas parede, eu já vi gente assentando porcelanato com ventosa em camada única, porque acha que a norma não diz lá que na parede tem. Aí vai sobre o sentido dos cordões, Sim. a quebra dos cordões, então são falta de demais. junta, então são muitas e muitas variáveis. Por isso que eu concordo com o Gabriel de falar que quando existe um problema, a chance é muito grande de ser mínima. Na obra. Que é quando você tem um processo industrial, em uma indústria, que o Lucas falou, envolve 10 pessoas, 15 pessoas, e você tem uma obra que tem 100, 200 pessoas. Qual é o lugar que tem mais chance de dar errado? É a obra. Mas o que mais me impressiona nisso é a falta de conhecimento dos engenheiros de saber escolher a cerâmica correta para os ambientes. Sim. É o que mais me impressiona, não é o pedreiro que assenta errado. E a especificação também. A especificação. Eu Tipos vejo diferentes, né? Eu vejo direto, a pessoa só coloca aí cerâmica, bota o nomezinho, conheceu com o vendedor, tchau. Não fala mais nada. É isso. Ele não olha mais a capacidade de manchamento, absorção, tudo que tem lá, variação de tonalidade, que depende do Coeficiente de atrito. coeficiente de atrito, aí se esquece também, por incrível que pareça. Aí depois você Diga tem um aí. problema e fala, não, foi a cerâmica. Não, você que escolheu o Sim, coeficiente de sim. atrito errado. Sim. Eu vejo isso aqui em Sergipe, tá? O que é que você, da sua vida aí, que você falou 26 anos nesse mercado, você vê com o contexto Brasil, no conhecimento de engenharia nesse âmbito? Cara, assim, ó, já visitei obras muito bem organizadas, limpas, que você fala, tem alguém construindo aqui? Né? Porque é uma organização assim que você fica de queixo caído de ver. Né? E já visitei, cara, obras assim de engenharias renomadas, tá? Coisa de, não vamos citar nomes, mas assim, entre as 3 maiores do país, tá? Que eu falei pro engenheiro que ele estava assentando o produto em cima de uma lâmina d'água. Meu Deus.
a gente tem um costume, quando tem uma obra com uma metragem muito alta, a gente tem o costume de ir fazer visita, 2 ou 3 visitas assim. E foi uma época de muita chuva na obra e era aquele concreto pré-armado, né? Que vai. A parede de Então concreto. fica as fendas, né? Sim. Nas paredes. Então escorria a água, formava uma lâmina no chão e o pedreiro sentando em cima da lâmina da água. E aí eu perguntava pro engenheiro, cara, você sabe que isso daqui vai dar errado. A resposta que ele me deu, cara, foi assim, bizarra. Ele falou assim, se você achar um lugar seco para sentar, me avisa. Meu Deus. Cara. Então, assim, ó. Cara, uma obra com 1.500 apartamentos e 200 casas. Problema. Cara, é gigantesca a obra. É um problema em escala também, né? Né? Então, assim, não sei se foi um momento de estresse do cara, não sei se... Mas, assim, ó, tem tudo para dar errado. Né? E aí, às vezes, o cara vai colocar, não, esse produto não era impermeável, tá tudo manchado. Mas, peraí. Como foi o assentamento? E o cliente final não vai enxergar isso. Né? Ele vai enxergar o dia da entrega, que está limpinho, bonitinho. Ele não sabe o que está embaixo. Né? Então, e nem a fábrica, às vezes, se eu não tivesse visto essa situação e tivesse um problema futuro, a gente ia ficar lá pesquisando, estudando para saber o que pode ter acontecido. Né? Mas durante a obra você viu um negócio totalmente adverso, totalmente numa das 3 maiores do país. Isso é habitual. E eu repito, a falta de conhecimento. Eu já presenciei pedreiro, engenheiro que não acabou que a cerâmica ficou exposta e o pedreiro nem o engenheiro sabia que aquela cerâmica molhada você não adiantava sentar, que ela não ia colar, ela não ia aderir. Ou se aderisse, com o tempo você ia ter um problema de descolamento. Até porque assim, né, a gente tem aquela categoria B1A, porcelanato, né, B2B, o semi-grês, e aí de 3 a 6%, de 6 a 10%, acima de 10%. Então, tudo isso envolve o local que você vai assentar e a forma que vai ser feito. Né? Você pega um produto igual o da Arielle, que ele é acima de 10% de absorção de água. Detalhe, na argila. No esmalte não pode ter absorção. Né? Então, por cima, nada pode entrar. Mas por baixo, é argila, ela vai continuar absorvendo. Então, rejunte, faceando o esmalte, bem feito, impermeável, né? Impermeabilização do solo. Então, tudo isso precisa acontecer da forma correta. Porque senão, é igual você falou, você pega um piso que ficou na chuva, né? Um produto que absorve acima de 10%, a nossa média na Arielle é 12,5% de absorção. Então, você pega um produto que absorve 12,5% e deixa ele lá tomando chuva 3 dias. Depois você pega e vai assentar. Ele vai estar manchado. Ah, mas ele não é impermeável? É impermeável. Mas o engobe impermeável, ele não é algo que vai recriminar a água, vai desaparecer com a água está ali. Né? Então, ele ameniza essa mancha. Mas ele não vai esconder um problema que aconteceu ali durante o assentamento ou até antes do assentamento. Então, isso tem que ser visto na obra. A gente tem todo um cuidado hoje de qualquer obra de engenharia que a gente sabe que às vezes o piso chega antes de colocar o telhado. Né? Vocês estavam falando de logística na obra. Né? Quando você vê certas coisas, você fica abismado. Você fala, não, é impossível acontecer isso numa obra. Eu fui visitar a obra que ainda estava no alicerce e o piso já estava lá. Então, meu Deus do céu, vai ficar ali chuva, sol, chuva, sol, chuva, sol. Que piso que você vai assentar depois? Né? Então, como é que você vai ter um mapeamento, uma reserva técnica garantida com isso? Né? Nós tivemos uma engenharia no Ceará, em Fortaleza, na capital, com 40 mil metros que nós fornecemos. Então, desses 40 mil metros, foram 16 lotes diferentes para a obra. Então, a primeira coisa que eu chego numa obra para atender algum problema, eu vou perguntar para o engenheiro, cadê a reserva técnica? Eu quero saber, no bloco 1, 2, 3, qual lote que você assentou, no 5, 6, 7, que lote que você assentou. Então, a partir do momento que o engenheiro fala assim, não tem, nós fomos assentando. Qual o controle que teve? Nenhum. Então, qual que é a probabilidade de problema? Gigante. Grande. Então, são coisas tão básicas, que é separar lote, que é, né, pedir a entrega do produto no momento certo. Né? Você vai em obras, você vê as portas todas com plástico, né? A parte elétrica toda com plástico, protegida, tudo certinho,
e o piso lá. Jogado. Com ferramenta em cima, com maquita em cima, com carrinho de pedreiro, com... É acabamento também. Uhum. Opa, aguenta mais e tal, mas nós temos que pensar o seguinte, piso é vidro. Pega um vidro e começa a pisar em cima com areia, não aguenta, né? Então, e aí entra o que você falou, a culpa é do piso. Então, você pinta todo esse cenário, todo esse contexto, e aí, o que vai acontecer no final disso? É igual vocês falaram, né? A gente comentou aqui do podcast que eu assisti, do cara da ponte, esqueci o nome dele. Thiago. Que vocês mesmos falaram, pô, colocaram asfalto na junta, encheram a junta de concreto. Uhum. Né? A falta de conhecimento faz isso. Né? Não é proposital, é falta de conhecimento. Né? E aí como que você tem um engenheiro à frente da obra, ele estudou 5 anos, se formou, Pô, mas, né? E o contexto? Uhum. Né? O quanto que esse engenheiro conhece dos materiais que ele está sendo utilizado na obra. Né? O quanto que ele conhece da cerâmica, o quanto que ele conhece do material elétrico, o quanto que ele conhece de marcenaria, o quanto... Precisa conhecer. É claro, você não tem que ser especialista nisso, mas o conhecimento você tem que ter. É igual vocês falaram, eu não sou especialista em ponte, mas tem a junta lá por algum motivo. Você vai passar o asfalto em cima? E ainda postar? É? Ainda postar, como foi postado na época. Então, você chega em locais que o cara sentou o piso com junta seca e se gaba. Ó, pedreiro bom, junta seca. Uhum. E a IPU, como é que fica depois? Exatamente. Não faz a junta para área externa a cada 4 metros. Então, se ela não faz, ela aparece. São N situações que vão se refletir lá na frente. Não tem como. Uma delas é o pessoal que quer comprar o piso boleado e acaba juntando para deixar um pouquinho mais... Exatamente. menor a junta. Então, o piso boleado ou bold, que a gente chama dentro da fábrica, existem normas para isso e os limites de ranges que a norma dita para a gente obedecer. Então, o piso bold, por exemplo, dentro da nossa categoria de produto, ele tem uma diferença de tamanho pré-estabelecida de no máximo 2 milímetros. Então, às vezes, nós podemos ter lotes dentro da fábrica que a variação foi 0,5. E aí o cara usa uma junta de 2 milímetros e fala, ficou bom, ó. O fabricante falou para usar 5, eu usei 2 e consegui, eu sou o cara. Uhum. Né? Porém, tem lotes dentro da fábrica que uma variação de argila, uma variação de forno maior, que as diferenças ficaram bem próximas do limite. Então ficaram lá 1.7, 1.8, 1.9, 1.6, 1.7. O cara não vai conseguir fechar o cômodo com 2 milímetros de junta. Uhum. E aí existem diversas situações. O pedreiro que não conhece, o dono da casa ou o dono da obra que não quer a junta grande, então ele vai lá e fala ao pedreiro, não, você vai assentar com 2. Às vezes o pedreiro fala, não, mas ó, o fabricante indicou 5. Às vezes o pedreiro vai na onda e faz, e aí a reclamação vai parar na fábrica. O piso é ruim, está com diferença de tamanho, está com... E as formas erradas de avaliar, né? Isso é muito corriqueiro mesmo. E frequentemente o que se culpa é o pedreiro. O pobre do coitado que fala, pai, você não sabe assentar, mas está lá, é normatizado. E então o correto é, dentro de tudo que a gente conversou, né, a especificação. O que você quer? Que produto você quer? Você vai sentar no banheiro? Você vai sentar na sua garagem? Você não vai comprar um piso branco, brilhante e colocar na garagem. Tem gente que compra. Né? Então, assim, ó, e aí vai falar, o piso é ruim. Riscou tudo, arranhou fácil, pô. Pega a areia do pneu do carro, esfregando o tempo todo num branco brilhante que tem a categoria dele de abrasão. Então, até um certo ponto. Né? Antigamente a gente tinha o PEI, que a gente falava, né? Esse PEI ele caiu um pouco agora nessa última norma e entrou local de uso, que eu acho que é até uma coisa mais coerente. Então, na embalagem está escrito local de uso. Né? Ó, esse produto não é para garagem, não é com acesso para rua, ou não é para área comercial, não é para alto tráfego. Então, dependendo do jeito que a pessoa assenta o produto e do local que ela assenta, ele vai mostrar algumas situações porque ele não estava preparado para aquilo. Né? Então, são N situações que acontecem. O cara não quer comprar o retificado porque é mais caro. Uhum. Né? O pedreiro não quer assentar o retificado porque é um produto mais chatinho de assentar.
né? O rejuntamento do retificado é diferente do piso bold. O bold ele tem arredondado, então depois no final do arredondado você faz o rejunte. O retificado é borda reta, então o rejunte tem que ficar muito rente. E aí o cara vai comprar um produto retificado, diferenciado, principalmente num formato acima aí de 70, 80 por 80, se ele não colocar aquele nivelador, não vai ficar bom o assentamento. Uhum. Vai ter dentinho, vai ter... E aí culpa o piso ou o assentador ruim. Geralmente quando culpa o assentador arruma um outro culpado para tirar do dele, né? É verdade. É verdade. Né? Ou é o piso, ou é a verdade. argamassa que é ruim, ou é o chão que tá ruim, o pedreiro que começou e fez o contrapiso desnivelado. Tem N situações aí, né? E veja como é grande esse universo. Quando a gente para pensar em um ambiente ideal ali da construção, todo mundo tem que saber sobre a cerâmica. O cara que está fazendo o orçamento, o engenheiro orçamentista, o cara que está executando, o projetista, questão de especificação, passa muito, desde o planejamento até a execução, a entrega da obra. Até mesmo quem vai fazer a vistoria de recebimento. Porque às vezes vai lá dizer, e essa diferença aqui de tonalidade é culpa do piso? Não. Às vezes o problema é justamente a questão da seta. Sim. Então é importante saber mesmo se a Arielle aqui do estado está com as portas abertas para levar os engenheiros. Sim, E a gente sim. fazer essa E na mudança verdade, de olhar, né? na verdade a gente tem o maior orgulho de falar do que a gente ama fazer, né? Então eu amo o que eu faço. Então a coisa mais prazerosa que tem é quando vai pessoas que você sabe que está interessado, que quer saber, e você tem aquele orgulho de explicar, de mostrar, de falar o que você faz no dia a dia, né? Então, o que a gente estava conversando no início, que a UFES foi lá fazer uma visita, eles foram fazer uma visita de 1h30, durou 4 horas. Porque foi uma coisa bem produtiva, foi muito positivo, e tudo que foi falado, assim, dava para perceber no semblante aquela vontade de, poxa, não sabia que era assim, né? Interessante, é um negócio diferente, imaginava uma coisa e é outra. A gente sai de lá com essa sensação. Mais engenheiros precisam conhecer isso aqui, antes de falar qualquer coisa em relação à qualidade de cerâmica, porque lá a chance de dar errado naquele processo que está tão redondo é muito pequena. Como você falou, da prensa para frente, ok, são peças iguais ali, vai variar muito pouco de um fabricante para outro, mas dali para trás, o que é que a Arielle, a Carmelo Fior faz para garantir a qualidade, seja desde a jazida ali, o destorroamento, moagem, e quais são as etapas também, para deixar claro para o pessoal? Sim, sim. Na verdade, a primeira etapa é a gente ter uma área que tenha uma argila que se adapte ao processo que a gente precisa. Depois, você tem que ter a liberação dessa área, que hoje está cada vez mais restrito essa questão da extração de argila. Porque, querendo ou não, é uma agressão, né? Você vai lá e faz buraco e arranca. Então, a fábrica hoje ela é responsável por recuperar toda essa área. Então, terminou a extração, fazer o recapeamento disso, reflorestamento, recuperação da área para entregar aquela área e começar numa outra. Então, todo esse trâmite é demorado, é anos, não é algo de meses, não, é anos, até a liberação da área, inspeções, tudo mais. A gente tem uma jazida bem grande aqui em Sergipe, né? Temos fora também do estado, mas a nossa principal, graças a Deus, está dentro de Sergipe, o que a gente mais usa na formulação. Geralmente a formulação que a gente usa são 3 tipos de argila. Uma argila mais dura, que a gente usa às vezes o nome de uma argila mais refratária, uma intermediária e uma argila mais fundente, mais mole. Então a mistura dessas 3 vão dar a característica que a gente precisa. Depois disso a gente vai ter controles de moagem, de secagem, de granulometria, de peneiramento, de umidade correta, para depois chegar no processo de prensagem. Prensou, conformou, fez o formato que você quer, dentro da espessura que você quer, dentro do tamanho que você quer, você coloca no secador, o secador tira essa umidade, dá resistência mecânica, vai para a esmaltação, aplicação de engobe. Geralmente a gente fala que o engobe é como se fosse um prime da pintura, ele faz o fundo,
porque a argila tem um fundo marrom, né, bege, avermelhado, devido a alguns componentes químicos. Então o engobe vai para tampar essa superfície, deixar branquinho, bonitinho, para você aplicar esmalte. O esmalte vai dar a definição de brilhante, mate, fosco, antiderrapante. Outro tema muito importante, não existe piso antiderrapante, tá? Não existe. O produto vai ter uma maior resistência ao escorregamento, não antiderrapante. Quando você fala antiderrapante, nem que você quiser você escorrega, correto? Isso. Não existe produto cerâmico dessa forma. Né? Até a pedra que você coloca no lado de piscina, alguma coisa assim, que tem um coeficiente de atrito muito maior do que a cerâmica, né? Até a pedra, se ela tiver com uma lâmina d'água e você estiver correndo, você vai escorregar. Então, o produto antiderrapante é uma sigla marqueteira. Né? O correto é maior resistência ao escorregamento, que vai estar ligado ao coeficiente de atrito, que é o COF que a gente chama. Então, tudo isso vai fazer parte da esmaltação. Então, a esmaltação vai dar se vai ser antiderrapante, se vai ser brilhante, fosco, etc. Vai passar numa máquina digital. Hoje acredito que não tenha cerâmica mais no país sem a máquina digital, que é uma impressora gigante. É absurdo isso. Né? A gente viu Vocês lá, viram lá. Foi mesmo, né? foi mesmo. A nitidez e a resolução é excepcional. Né? Antigamente a cerâmica era com contato, impressão de contato, então era como se fosse uma tela de silk screen, ou então um carimbo. Serigrafia, né? A serigráfica que a gente conhecia antes. Né? Só que a serigráfica tinha um ponto deficiente, que era o relevo. Então sempre o baixo relevo era branco, porque você não conseguia uma decoração ali. A não ser que você colocasse um spray, colocasse N situações na linha. Hoje não. Hoje uma impressora só decora o relevo, decora o fundo, decora a parte alta, faz o que tem que fazer. E detalhe, qualquer imagem que for colocada no Photoshop, tratada para a máquina, ela imprime na peça na sequência industrial. Então hoje nós temos uma linha, por exemplo, a linha do revestimento, 106 peças por minuto. Ela faz o desenho das 106 peças por minuto tranquilamente. E de forma HD. Né? Então, depois da esmaltação e do desenho, entra no forno. O forno vai fazer a argila virar cerâmica. Né? Vai transformar o esmalte em vidro e vai transformar a argila em cerâmica. Né? Então, o forno é peça fundamental do processo cerâmico. Né? A sinterização está ali, a questão de absorção de água vai estar ali, a questão dimensional vai estar ali, a questão de planaridade vai estar ali, de resistência mecânica vai estar ali. E depois do forno já vem a questão de classificação. E aí, mais alguns processos são adicionados, né? Polimento, retífica, escolha e embalagem. Então, são processos bem dinâmicos. Né? A cerâmica é um processo que está interligado, então não para. Então não tem como... não, para aqui, desliga aqui, vamos acertar esse processo, depois começa de novo. Não tem como. Então, principalmente forno. Forno está consumindo gás, com piso ou sem piso dentro, você está pagando para deixar o forno ligado. Então, por isso que o ramo cerâmico é um ramo, às vezes, até complicado, porque é 24 horas sem parar. Né? Mas final de semana trabalha. De madrugada trabalha. Feriado, Natal, Ano Novo, não tem conversa. Né? Eu não posso desligar o forno. Para eu desligar um forno cerâmico hoje, o que a gente tem dentro da fábrica, por exemplo, de 180 metros de comprimento, para eu desligar esse forno, eu preciso de 3 dias para esfriar ele. E depois de mais 4 para religar ele de novo. Então, foi 1/3 do mês embora. Verdade. Então, e fora que tudo que eu estiver utilizando de gás para esquentar o refratário todo do forno, eu estou jogando fora, porque eu não estou queimando nada, não estou tendo nenhuma matéria-prima lá dentro para queimar, entendeu? Então, forno vazio é prejuízo certo na cerâmica. Bom, muito bom. Você falou uma palavra aí que é muito conhecida de quem trabalha com patologia das construções, que é o engobe, mas com relação ao pulverulento, né? Sim. Que acaba atrapalhando ali no assentamento, que é mais um problema que ficou oculto ali para um fabricante nós descobrir. Estamos até com um estudo científico, não sei se você já ouviu falar do CRC, da UFSCar, da Universidade de São Carlos.
nós temos um parceiro lá, que ele é engenheiro de materiais, especializado em cerâmica. Então nós estamos com um estudo sobre essa questão do engobe de muratura, que a gente diz. Que é aquela farinha que unta a peça para não grudar nos rolos do forno. Sim. Então existem várias teses de que aquele engobe descola a peça, que atrapalha a ancoragem da argamassa. Eu vi um post no LinkedIn de Renato Saad, ele fez um teste dessa forma, lixando antes, sem lixar, como seria a resistência, e lixando antes sempre saiu bem melhor nos resultados. Na verdade, ele é assim, o engobe de muratura, ele é um antiaderente. Isso. Né? Então, existe, claro, não pode ter em excesso, mas não temos histórico dentro da cerâmica, pelo menos das que eu trabalhei até hoje, que esse engobe de muratura possa causar o descolamento. O descolamento está muito mais ligado à EPU, ele está muito mais ligado à camada única de argamassa. Nós temos também um outro estudo muito interessante, né? Talvez, não sei se o Lealdo tem essa questão, essa visão também, mas seria interessante até. Eu até pensei de entrar em contato com ele para a gente tentar fazer algo junto, né? Porque a gente andou estudando algumas argamassas e bastante não está atendendo normas, tá? Inclusive marcas conhecidas. Sim. Então, assim, são N situações para se acusar o produto, o pó branco que está atrás, tá? Né? Então, a gente está fazendo um estudo específico para isso, então acredito que assim que sair a gente pode divulgar para vocês, né? Show de bola. Então, nós lambuzamos a muratura da peça e fizemos uma sem e uma com a muratura normal. Vai ser assentado todas elas, das 4 fábricas, para pegar regiões diferentes, massas diferentes, argilas diferentes, formatos diferentes. A gente vai assentar todas elas, depois nós vamos fazer o teste de arrancamento, para saber como é que vai ficar o resultado de cada uma delas e o que isso impacta ou não. Né? E isso é o interessante, porque daí você vai para uma obra, vai para uma conversa com argumento científico. Exatamente. Não com eu acho. Perfeito. Mas mesmo assim, quem trabalha em obra teste tudo. Começou, antes de começar, faça seus painéis teste, faça ensaio de arrancamento, principalmente fachada, né? Eu acho que já foi, tempo, né? Rápido também. Já foi o muito tempo. rápido. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, acho que você pode dar suas últimas considerações aí do que é que você acha do mercado e o que é que você achou de estar aqui hoje também com a gente. Cara, eu achei interessante, acho que tudo que a gente pode falar do que a gente ama, de novo, né? É motivo de orgulho pra gente. Acho que é um termo que vocês falam, eu até aprendi com o Lucas, acho esse termo, sergipanidade. Isso. Eu acho que a gente precisa tentar de alguma forma valorizar isso. Né? Nós somos o Grupo Carmelo Fior, é o 6º maior produtor do mundo. E uma parte desse grupo está aqui, do lado. Sergipe. Né? E as pessoas não conhecem, ou têm dúvidas com relação à qualidade, ou têm dúvidas com relação à capacidade de produção, ou à capacidade técnica daqui. Né? Mas posso dizer para vocês que nós estamos no mesmo nível de qualquer cerâmica do Brasil dentro do nosso segmento. Claro, não vou falar que o porcelanato lá de Santa Catarina é igual ao meu produto. Não, é a mesma coisa de você falar que a Ferrari é igual o Kwid. Né? Mas dentro da situação do Kwid, o Kwid atende a normativa dele. Então, o meu produto atende a normativa que é destinada ao meu mix de produção. Né? Da mesma forma que a Ferrari tem que atender a normativa e a expectativa do cliente diferenciado que compra dele. Né? Acho que dentro dessa linha de produção existe liderança em custo e diferenciação. Né? A via seca sempre vai ser liderança em custo. E o porcelanato sempre vai ser diferenciação. Então, assim, a gente falar do que a gente faz é orgulho. A Arielle está de portas abertas para qualquer visita, tanto de engenheiro, quanto de cliente, quanto de... a gente não precisa esconder o que a gente faz, pelo contrário, a gente quer mostrar o que a gente faz. E tenho certeza que quem for fazer a visita
vai sair orgulhoso tanto de Sergipe quanto da empresa que nós temos aqui dentro. Muito bom. Muito bom. É Vamos isso aí. promover esse encontro de engenheiros na fábrica. Então, até mais. A gente agradece mais uma vez. E valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Até mais. Valeu. Bom. Tirar foto.